Olá, 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 meus amores. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, como prometido, né, estou aqui para responder algumas perguntas que enviaram para mim via direct. Mas antes de começar a falar sobre as perguntas, eu queria pontuar algumas coisas, tá? Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Joilza, tá? Eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, tá? Mas minha principal atuação é Direito de Família, tá? E não sou psicóloga, não sou sexóloga, nem socióloga. Psicóloga eu até gostaria muito de ter sido, né? Cheguei a cursar até dois semestres de psicanálise. Mas aí o direito me encontrou e me trouxe para ele, né? Eu digo que o direito que me encontrou. Bom, tô falando isso por conta das perguntas que eu recebi, que não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver para que eu possa estar respondendo, que aí teria que ser mais um profissional dessa área. Bom, a primeira pergunta que me falaram é sobre o caso Ana Hickman, né? E assim, primeiro, eu não tenho os autos na minha mão, é óbvio, porque eu não sou advogada do processo, muito menos tenho procuração da Ana Hickman para falar para falar em nome dela. Então, é o seguinte, vou dar uma opinião, tá? Como se fosse um caso até meu, tá? Que tivesse acontecido com uma cliente minha. Veja bem, o sistema de família, né, tem evoluído bastante. O divórcio mesmo, depois da medida, da emenda constitucional 66/2010, veio facilitar bastante, porque antigamente você tinha que se separar judicialmente, esperar 2 anos para ir solicitar o divórcio. E aí, com a emenda 66 de 2010, isso foi facilitado, então não tem mais tempo, você pode casar hoje, se resolver separar amanhã, pode. E outra coisa, o direito ao divórcio é um direito potestativo. O que é isso, Joilza? É um direito que é incontroverso, que não cabe discussões, ou seja, A e B. A quer se separar, B é obrigado a aceitar, porque ninguém é obrigado a viver com ninguém. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que a lei já facilita e já tem entendimento jurisprudencial, né, nesse sentido, de que pode sim ser concedido uma liminar, uma tutela de evidência, e você solicitar que seja decretado o divórcio e a discussão de bens, guarda, né, fique para adiante. Pode ser até no mesmo processo, adiante. Ou seja, eu creio que no caso da Ana Hickman foi negado, foi o entendimento da juíza. Juiz é assim, né? Cada um tem seu entendimento. Mas, no meu ponto, meu humilde ponto de vista, poderia sim ter concedido o divórcio e encaminhado para a vara de família para dar continuidade. Mas eu acredito que isso vai acontecer,
né? Eu acredito que esse divórcio vai ser antecipado, desculpa, até porque a advogada deve ter juntado o boletim de ocorrência, né? Tem um histórico já que ela tem medidas protetivas. Então, eu acredito que na própria vara de família, esse divórcio vai ser deferido, eles vão se divorciar, né? Vão cortar os vínculos matrimoniais e vá com a discussão, porque vai ser um divórcio bem complicado, porque tem umas questões aí, né, que ela mesma relatou. Enfim, não vale a pena eu estar aqui falando problema dos dois, da justiça e do advogado. Mas eu acho que eu respondi aí, né, no nosso próprio código no Código Civil tem o artigo 1581, 1582, que traz, né, todo esse rol de deferir, né, o divórcio, como a própria lei Maria da Penha, no seu artigo 14A, está lá expresso, vou ler para vocês, porque é artigo, a gente tem que ler, não tem jeito. A ofendida, artigo 14A da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio e dissolução de união estável no juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, veja bem que a própria Lei Maria da Penha traz essa abordagem, essa opção, e como eu falei, eu creio que foi mais um entendimento mesmo da juíza. De repente, a juíza achou que a causa era complexa e que deveria encaminhar para que a vara de família fizesse todo o procedimento, né? Bom, respondida a primeira pergunta, vou passar para a segunda, que na verdade são, nessa pergunta aqui, eu vou me estender um pouquinho porque a seguidora me perguntou que eu falo muito de violência contra as mulheres e ela me perguntou quais são os sinais. Eu fiz uma postagem, acho que foi a semana passada, não lembro, que eu falo nas postagens o seguinte: fique atenta, alerta aos sinais, né, de violência, porque eles começam de maneira tímida e vão graduando. Então, eu elenquei aqui alguns sinais que as mulheres, ou os homens também, eu digo as mulheres porque o índice de violência contra a mulher, principalmente aqui no Brasil, é altíssimo, né? Mas existe, sim, existe homens que sofrem também violências psicológicas de suas mulheres, em menor número, mas existe. Eu mesmo já atendi. Então, vamos lá, os sinais. Primeiro sinal que você deve ficar atenta: o uso do marido ou da mulher tentar controlar de forma demasiada seu cônjuge, controlar para ele não estar saindo com os amigos, não tá saindo com a família, não tá indo ver a família, sempre quando é o dia dele ir ou dela ir. Toda vez que eu falar dela ou dele, vocês entendem que é um ou outro, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô aqui falando só de mulher. Então, esse é um sinal sutil, mas sempre tem uma desculpinha, ou se vai uma coisa muito rápido, sempre querendo afastar essa mulher desse convívio familiar e amigável, né, com os amigos. O abusador, o manipulador sempre faz isso sutilmente. Segundo sinal, o marido acusa a esposa por seu próprio comportamento, ou seja, tudo ela é culpada. Ah, você botou o controle remoto no lugar errado, a culpa foi sua. Ah,
o carro estacionou errado, a culpa foi sua. Mínimos detalhes, coisas bobas, mas eles não assumem e jogam a culpa para a mulher. Esse já é um sinal que você tem que ficar alerta, porque aí a mulher vai se sentindo, poxa, eu não sei fazer nada direito, tudo que eu faço errado, não é possível um negócio desse, entendeu? Ele vai por esse caminho. Terceiro sinal, o marido rebaixa a sua cônjuge em público, em particular e muitas vezes em público, menosprezando ela, tendo uma atitude grosseira, às vezes sai, larga a mulher atrás e se desbanda na frente e tal. É um sinal de que o cara tem uma tendência a ser um abusador, um manipulador, né? Quarto sinal, o abuso verbal. Os gritos, né? Tem homens que usam palavrões e tal, e depois se desculpa, né? E geralmente o comportamento é de gritar, perder a cabeça e logo depois, ou no dia seguinte, se desculpar, eu não vou fazer mais isso, foi um impulso e tal. Isso é preocupante, isso é para ligar os sinais de alerta, certo? Quinto sinal, que faz parte do quarto, né? Que eu falei que ele rebaixa e no quinto sinal ele envergonha. Envergonha a sua esposa na presença de amigos dele, né? Dela ele segura mais a onda, mas sabe? Quando tá na patotinha dele ali, já menospreza, já dá uma piadinha, e aí a mulher tem que ficar ligada. Sexto sinal, o marido ameaça, aí ele já parte, você vê que vai evoluindo, ele já parte para ameaça, né? A ameaça de ferir ela, ferir a sua família. Já tá declarando ali que ele é um abusador. Sétimo sinal, usa nomes depreciativos para ferir sua esposa, ou seja, fala para ela, você tá gorda, você tá feia, você é besta mesmo, você tá com flacidez, você tá cheia de celulite, você é burra, né? Tipo assim, ele já demonstrou tudo. Oitavo sinal, que aí vem a violência sexual. Se você não transar comigo, eu vou na rua buscar o que você tá me negando dentro de casa. Aí é uma violência sexual, tá? Fica bem atenta quanto a isso, porque é uma chantagem que ele tá fazendo e é uma violência sexual. O nono sinal, o marido usa informação falsa para manipular. Exemplo, dizer que ela está enlouquecendo. Tem marido que, ou como eu falei, marido ou mulher, né? Ou vice-versa, que adora dizer isso. Você tá louca. Isso é coisa da sua cabeça. Não é por aí, não. É você que tá criando a situação. E aí a mulher, tem hora que ela para e diz, será, meu Deus, que eu que tô fazendo tudo errado? Será que eu que sou maluca mesmo nessa relação? E ela começa a desenvolver uma baixa autoestima. Então, é um sinal bem forte esse que você, mulher ou homem, né, nesse caso, tem que ficar atento. Décimo sinal, o marido faz com que você se sinta sempre para baixo. É parecido com o outro sinal que eu te falei, que ele te menospreza. Esse sinal também é assim, certo? Você é a incompetente na situação, na relação, você que é incompetente. Você não procura evoluir, você não tem cultura, sempre nesse sentido de que você
é a culpada. A culpa sempre é jogada nas costas da mulher. 11º sinal, controle o tempo todo. Você sai e ele fica te mandando mensagem. Você tá onde? Aí você fala para ele, tô no mercado. Tá. Passa um tempinho. E você tá onde? E por que que você ainda não voltou? E ele fica querendo te controlar o tempo todo, todos os segundos, todo minuto ele tenta te controlar. Esse é um sinal também muito, muito barra pesada, né? E o último sinal é o marido perseguidor. É aquele marido que te persegue, vai atrás de você, fica te vigiando. Gente, ó, isso é verdade, acontece. Tem marido que segue a mulher. Ele é tão desconfiado, tão narcisista, que na realidade um abusador é um misto, tá? De narcisismo com psicopatia. É um cara que ele é tão inseguro, sabe? Que ele projeta tudo em cima da mulher. Então ele chega ao ponto de seguir você. Então, se você está dentro de um relacionamento desse, abusivo, como eu te falei, né, respondendo a menina que me perguntou, como fazer para se sair? Aí eu vou dizer a você, tem maneiras de se sair, sim. Você precisa, em primeiro lugar, ter coragem. Em segundo lugar, buscar ajuda, ou da sua família, ou de um advogado. Se não puder pagar um advogado, uma defensoria pública, tá? E contar o que está acontecendo. Pense, vocês podem dizer, e se eu não tiver condição financeira? Gente, nós todas somos capazes. Se você for uma mulher nova e capaz, a lei está do seu lado. A lei te dá um prazo para ele te dar uma pensão até 2 anos. Tem alguns juízes que flexibilizam até 5 anos para você ter aquele prazo ali para você se estabelecer. Se você tiver uma certa idade e nunca tiver trabalhado, vai ser a obrigação desse marido te dar uma pensão. Então, não diga nunca que você não vai sair desse relacionamento porque você não tem condições financeiras. O que na realidade acontece e que as mulheres usam muito esse argumento não é a questão financeira em si, é a questão da dependência emocional. Muitas mulheres, elas ficam pensando que aquele marido, isso tudo por causa da cultura que nós vivemos, né? Uma cultura patriarcal, onde a gente é criada desde pequena para casar, constituir família e etc e tal. E o homem se sente empoderado por isso. Então, o que é que acontece? Você tem uma dependência emocional, você fica pensando, puxa, e aí? E se eu me separar dele? Ele é meu protetor, eu não vou achar outra pessoa que me proteja, principalmente quando a mulher tem filho, tem esse pensamento, que isso é uma fantasia que você cria na sua cabeça. Por isso que é bom você procurar uma psicóloga, porque ela é a profissional ideal para te ajudar nessa questão da dependência emocional, entendeu? Porque ela vai fazer você ter esse olhar, tá? Esse olhar de fora. Ela vai fazer com que você enxergue que você está vivendo um relacionamento abusivo e você vai, a partir daí, dar o pontapé na sua vida, entendeu? Então, se ligue nesses assuntos. Não permaneça num relacionamento abusivo, porque você vai se machucando, vai sendo feridas que você vai construindo no seu interior, tá? Você não tá vendo, mas seus órgãos internos estão se machucando,
você vai morrendo aos poucos. E quando você se der conta, a vida já passou 30, já passou 40, 50, 60, sei lá, até quando você viver. E vai viver uma vida infernal, porque quem está casada com um homem com essas características que eu acabei de falar, com um abusador, minha filha, não há vida, né? Eu digo sempre para minhas clientes o seguinte: a vida após separação, a vida após você dar um basta nessa situação. Mas para isso, você precisa estar com sua autoestima elevada. Para isso, você tem que se amar, você tem que gostar de você e gostar de sua companhia. Outro fator que eu estava esquecendo de pontuar aqui é que muitas pessoas não gostam de ficar sozinha, entendeu? Porque quando você fica sozinha, você necessariamente começa a conviver mais com você. E se você não se amar, a sua presença vai te incomodar, ou seja, você vai ser sua própria inimiga. Então, muitas mulheres têm esse problema, não sabendo que ficar sozinha é muito gostoso. Ter sua paz de espírito não é que eu sou contra casamento, não, viu, gente? Não é isso, não. Eu sou contra relacionamento abusivo, seja ele qual for. Marido, mulher, pai, mãe, filho, tio, tia, irmão, qualquer relacionamento abusivo. Eu estou falando casamento, me referi a esse tema porque foi me perguntado isso e eu estou respondendo, mas eu sou contra qualquer tipo de relacionamento abusivo, porque eu parto do princípio que a gente nasce sozinho, morre sozinho, que por mais que eu sinta dor, por mais que um filho meu sinta dor junto comigo, mas a minha dor, quem está sentindo sou eu. Então, eu parto desse princípio. Então, eu acho que eu respondi mais uma pergunta, né? Que na realidade foram várias. E vou para a terceira pergunta, que me perguntaram sobre o caso de, eu anotei aqui o nome dele, Clesão. Sobre o caso de Clesão. Qual era meu posicionamento? Bom, esse caso, ele ainda está em trânsito, né? Está tramitando, está na fase ainda de inquérito, ainda não sei se já saiu a causa da morte e tal, mas assim, no olhar geral, o que eu posso te dizer? Numa análise geral, sem estar com os autos na mão, sem saber ainda como é que está o inquérito, mas só pelo que eu colhi da mídia, eu posso dizer que é assim uma responsabilidade civil do Estado. O Estado tem a obrigação, e isso está na nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º. E aí eu vou pedir de novo que vocês me permitam eu ler o artigo, porque ninguém grava tudo em cabeça, né? Mas o artigo 37, parágrafo 6º, fala o seguinte: as pessoas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causados a terceiro. Ou seja, obrigação objetiva do Estado. Como ele foi morto por uma negligência, e isso eu estou dizendo, mas não sei ainda, isso está sendo vendido na mídia. Não tenho autos em mãos, não tenho laudo. Mas se realmente os advogados dele peticionaram pedindo a liberdade dele por conta do estado de saúde, ele está protegido pela lei. Ele estava protegido pela lei, porque a própria lei de execução penal, no seu artigo 40, ela impõe, e eu peço de novo um tempo para poder ler, ela impõe que seja, tenha autocuidado e respeito com a integridade
física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Ou seja, essa lei impõe, eles deveriam ter liberado ele para ele ter atendimento em local adequado ou até mesmo na residência dele com prisão domiciliar, certo? E isso já tem percussão geral, já tem um tema 592 que fala o seguinte: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção do artigo 5º, inciso 49, o Estado é responsável pela morte do detento, reforçando assim a proteção dos presos, visando a dignidade da pessoa humana. Então, mais uma vez, ressalto aqui. E tem outros artigos, viu? Tem o artigo 120 do CP, do Código de Processo Penal, e vários outros artigos que reforçam essa tese, que sim, o Estado aí é responsável por essa morte, porque faltou, foi omisso, os advogados já tinham feito a parte dele, já tinham peticionado 8 vezes para que liberasse ele, porque o estado de saúde dele era tão grave que seria uma sentença de morte, né? Então, ao meu ver, o estado, a viúva provavelmente vai processar o estado e vai ter direito a uma indenização por conta dessa morte. Bom, então, foi isso. As outras perguntas, como eu falei para vocês no início da live, não irei responder, porque foi perguntas de cunho que só o profissional da área pode responder, tanto as perguntas relacionadas com o sexo, como as perguntas de cunhos psicológicos. Isso eu vou deixar para a próxima live, quando eu trarei aqui a doutora Priscila, e ela irá responder para vocês, tá? Essa parte de viés psicológico, porque realmente não é a minha área. Eu separei as perguntas de cunho jurídico, a que eu posso me posicionar, certo? Lembrando sempre que esse canal aqui eu não levanto política, tá? Nem direita, nem esquerda, não falo sobre política. Falei desses casos porque me perguntaram, mas geralmente as minhas lives trazendo conteúdo de direito ou até mesmo de profissionais de outra área para ajudar no conhecimento, porque conhecimento nunca é demais, né? E é uma coisa que você não tira. Então, esse canal são os... meu netinho Gustavo, agora que eu vi. Oh, beijo pra você, meu amor. Obrigada, doutora Priscila. Doutora Priscila Vélez aqui também. Andressa, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Ô, Guga, fiquei muito feliz, viu, Guga, de você ter entrado aqui na live. Bom, gente, eu só tenho a agradecer. Eu sei que muita gente não viu, mas eu vou gravar, vou deixar salva a live para quem tem interesse em assistir, possa assistir. E quarta-feira que vem a gente se vê. E aí vocês podem tirar mais dúvidas, né, na parte de cunho psicológico, porque realmente para as pessoas que sofrem abusos psicológicos tem que ter essa ajuda, viu? Tem que ter essa ajuda e bola para frente. Bola para frente e vamos sair desses relacionamentos que são tóxicos e abusivos, certo? Beijo para vocês e uma boa noite, viu, gente? E obrigada mais uma vez. Tchau. Beijo, Guga. Beijo vocês todos. Tchau, tchau.